Sejam bem-vindos à quinta edição do podcast do Manifesto 74, desta vez sobre a manipulação na comunicação social em tempos de guerra. Está no ar mais uma cassete pirata. Costuma dizer-se que as chamas da Inquisição arderam com tanta intensidade em Portugal que basta soprar um bocadinho as cinzas para se verem logo as brasas ainda incandescentes. Foi esse o efeito da guerra na Ucrânia que desatou no nosso país um autêntico surto de denúncias, saneamentos, censuras e cancelamentos de todas as espécies e feitios. Parece que vão dar ao Kremlin todos os caminhos que se desviem 1 milímetro, sequer 1 milímetro, da estrada do pensamento único. Não há espaço para contextualizações, nem para comparações, muito menos para racionalizações. O discurso quer-se emotivo e quem não está com a NATO está com Putin. Para conversar sobre este tema temos connosco duas convidadas que dispensam apresentações, Constança Cunhissá e Carmo Afonso. Obrigado. E dois veteranos, Bruno Carvalho, o único jornalista português a cobrir a guerra a partir dos territórios controlados pelos russos, agora acabado de chegar do Donbass, e Miguel Tiago, que não sei destes convidados quem é que estará cá em cima na lista de maiores avançados do Putin, mas não sei se o vosso cheque já chegou, o meu continua muito atrasado, mas estaremos todos na lista de pró-putinistas convictos. Constança, começava por ti, perguntava-te se te surpreendeu encontrar tantos jornalistas entre os mais fervorosos, torquemadas, a exigir mais censura, menos liberdade e menos pluralidade na nossa comunicação social. Surpreendeu-me. A intensidade disso surpreendeu-me. O facto disso acontecer já não me surpreendeu tanto, porque eu penso que há muito tempo para cá que o jornalismo tem perdido uma certa objetividade e sem deixar de sempre dominar por aquilo que tu disseste, que é a emoção. Isso nos-ia muito longe, porque a emoção vende mais, de facto, e nós temos esse problema com as televisões, que neste momento, agora falando de televisões, que é um campeonato um pouco diferente daquele que são os jornais, mas nas televisões, de facto, o que vende é a emoção descontrolada, é a emoção das lágrimas, é a emoção do partido, sou por este, logo sou por este, sou contra aquele. E, portanto, é isso que acontece no jornalismo português. Agora, fiquei surpreendida com a intensidade do ataque. Eu nunca pensei ver, e aliás, nesse aspecto estou de acordo, com uma pessoa com quem eu não costumo estar muito de acordo, mas como a Miguel Sousa Tavares, está escrito no Expresso, eu, de facto, em 30 e tal anos de jornalismo, nunca vi uma campanha como esta. Uma campanha em relação a qualquer pessoa que pense de forma um bocadinho diferente, porque foi o que tu disseste, não é preciso, não há cá putinistas, atenção, vamos lá ver, não há ninguém que eu saiba, quer dizer, ou talvez haja um caso esporádico, mas não há ninguém, não há grupos de pessoas a defender o Putin. De uma forma geral, toda a gente condenou a invasão da Ucrânia, quer dizer, foi condenada por toda a gente. Mas isso não basta. Pois, mas isso não basta. E depois o que é que se faz a seguir esta invasão? Ou como é que se tenta perceber esta invasão? Perceber não é no sentido de justificar, não estou a justificar com isso a invasão, não é justificável. E a coisa mais incrível é exatamente esta. Eu, para qualquer conversa que tenho sobre a Ucrânia, tenho que sempre começar por uma declaração de honra. Quer dizer, eu não sou putinista, eu condeno a invasão. Eu condeno todas as formas de atrocidades que russos ou não russos tenham feito na Ucrânia. Eu considero que o povo ucraniano, que não é a mesma coisa que o regime ucraniano, que o povo ucraniano é o grande sacrificado desta guerra. Mas temos que começar por aí. E isso, infelizmente, não chega. Porque, como as pessoas dizem, se acrescentares um mês, está tudo perdido. Fica tudo perdido. Pronto. E, portanto, eu estou com o Miguel Sousa Tavares quando ele diz que em 30 e tal anos de jornalismo nunca sentiu um condicionamento tão grande como se sente agora em relação a uma
narrativa que é papagueada por toda a gente e qualquer pessoa que se afaste disso é criticada, cancelada, insultada, etc. E não é por as pessoas terem, ao contrário do que foi dito, por exemplo, sobre o Miguel, ou podem dizer sobre mim, e não é por ter voz pública, não é por ter voz pública, porque as críticas que eu vi no Twitter, por exemplo, em relação ao Miguel, é, olha este Palerma, está a fazer de vítima, mas escreve no Expresso. Como é que uma pessoa que escreve no Expresso pode se fazer de vítima? Mas o problema é que ele não se fez de vítima. O Miguel nunca se fez de vítima, nem as pessoas que assim pensam, como eu, me faço vítima. Eu não sou vítima nenhuma. Eu digo o que penso e não me estou a tentar vitimizar. Não houve lá ninguém. Não é isso que eu estou a dizer. Eu posso é usar o meu espaço, seja ele num jornal, seja num Twitter, seja numa televisão, seja onde for, para dizer exatamente aquilo que eu penso. E o que eu penso não é... e o que eu penso pode não ser coincidente com o que a maioria, ou a esmagadora maioria, acha que deve pensar. Agora, há um outro ponto, e depois passo já a palavra para outras pessoas, há um outro ponto que me mete muita aflição, que é a política dos cancelamentos. Nós estamos neste momento a assistir em Portugal a uma política de censura. Qualquer pessoa que faça ou que apareça, e isso é mais visível nas televisões, porque as televisões têm mais impacto e porque atingem um maior grau de pessoas, a quantidade de pessoas que têm sido canceladas, pressionadas, e muitas vezes não são as próprias. Temos aqui o Bruno Carvalho, por exemplo. O Bruno chegou ao ponto de haver uma ex-deputada europeia que se queixou das reportagens dele, não à CNN portuguesa, que já era mau, porque já era mau. Qualquer jornalista, ela tem a obrigação de saber isso, qualquer jornalista, se tem um problema deontológico, se tem um problema deontológico com algum dos trabalhos que são feitos, deve dirigir-se sim à direção, não à administração. A administração não é um órgão para discutir. Isto agora está muito terno, todas estas diferenças, mas no meu tempo era assim. Com quem a gente discutia interpretações ideológicas ou outras, era com a direção. E ela tem o descaramento, não só de fazer isso, como de fazer a queixa à CNN Internacional, presumindo, na minha opinião de uma forma horrível, presumindo que a autonomia da CNN portuguesa pura e simplesmente não existe. Se é isso que ela quer, que lhe faça bom proveito, porque eu acho que isto é inacreditável. As pessoas podem ter as opiniões todas sobre a CNN portuguesa, e se aquilo é a CNN portuguesa, se não é. Agora, pressionar, e quem diz o Bruno não diz só o Bruno, é a campanha contra os generais. Aquilo das televisões tem que estar tudo alinhado pela mesma coisa, tem que ser tudo... como é que se chama o coisa? Tem que ser... Um guião. Não, tem que ter um guião e o fazedor desse guião, para como é o Nuno Rogério e guionista, e o Milhazes. Eu ouvi dizer que eles partilham o mesmo beliche na SIC. Exato. Quando o Milhazes acha mal, espera, se o Milhazes acha mal, isto está tudo errado. Não, acabou. Portanto, são os grandes gurus dessa massa de carneiros que andam por aí à solta a cancelar pessoas, a prejudicá-las, a tirar-lhes o trabalho. O Bruno é uma pessoa, pelo que eu percebi, e agora parece que nos conhecemos há muito tempo, não conhecemos, mas pelo que eu percebi, ele é freelancer, portanto, ou seja, tem um trabalho precário, que é um dos grandes problemas do jornalismo hoje em dia, tem um trabalho precário. E, no entanto, por fazer o seu trabalho, por estar do lado russo, o que não tem problema absolutamente nenhum. Devia ser um valor em si próprio. Todos os outros estão do lado ucraniano, não há conversa a ter. Ninguém está lá como independente, sozinho. E mesmo assim, esta gente não descansa enquanto não ouvir, completamente desempregado. A ele e a outros secretários. Infelizmente são poucos. Bruno. De qualquer forma, eu acho que posso agradecer à Ana Gomes, porque de facto quando ela faz esta denúncia à CNN Internacional, a pedir que a CNN de Portugal deixe de publicar os meus trabalhos, na semana a seguir a CNN Internacional contactou-me para comprar os meus trabalhos. Portanto, queria já, desde agora, agradecer à Ana Gomes por ter feito isso. Se calhar eles fizeram-lhe o favor e foram mesmo ver. Só tem uma coisa mais, ela é ouvida pela CNN Internacional, mas pronto, mas também.
Carmo, nós assistimos a este processo de demonização, muitas vezes de pessoas com conhecimento no terreno e com anos de experiência sobre o assunto. Ocorre-me o exemplo do Raul Cunha, do Carlos Branco, que foram alvos de uma campanha de demonização sem precedente. Esta tentativa de demonizar quem foge um bocadinho a este guião é uma tentativa que, na tua opinião, tem levado ao próprio empobrecimento qualitativo da comunicação social portuguesa, ou isto já vem de antes? Eu quero começar por agradecer o convite. É uma coisa que eu aprendi a fazer. Não, mas eu estou com o Carmo, também quero agradecer muito. Bom, eu acho que é inevitável que tenha levado a esse empobrecimento, porque há uma coisa que qualquer pessoa que neste momento tenha a oportunidade de falar e tenha uma voz que se ouça no espaço público, há uma coisa que tem claro, é que se usar a conjunção adversativa a seguir a condenar a invasão ou se defender o PCP, e escolho duas coisas, escolho estes dois exemplos, não é ao caso, que vai ter uma torrente de críticas e de ódio, claro que sim, que a pessoa já, só o inconsciente é que não sabe disto. Então, eu diria que neste momento quem está no espaço público a dar um contexto à invasão, ou outro exemplo é a defender o PCP, que sabe muito bem ao que vai, e sabe muito bem o que lhe vai acontecer, e sabe muito bem qual é o preço ou qual é o significado da leitura que isso vai ter. Bom, eu escolhi estes dois exemplos, eu estava a dizer que não é o acaso, porque foi precisamente as duas razões, ou o que motivou eu ter intervido e ter falado com especial ênfase neste tema, foram duas coisas. Uma é ter verificado que era impossível dizer eu condeno a invasão, mas temos de atender ao contexto histórico, mas nada legitima o que o Putin está a fazer, mas houve razões que não justificam, como disse a Constança, mas que terão importância na decisão de invadir a Ucrânia. Quando eu percebi que existia essa castração, essa impossibilidade, obviamente, eu digo obviamente como se me conhecessem, mas isso não joga, não assente. É um gatilho numa personalidade como a minha para não ceder a essa obrigação. Mas e depois houve outra coisa... Desculpa, posso só fazer um parênteses, mas noutras pessoas que não tu, pode levar até ao contrário. Claro, e é disso que estamos a falar, e aí está uma resposta à pergunta, claro que sim. As pessoas também não estão nas suas vidas e não se querem meter em problemas. E na verdade foi com alguma surpresa que soube, através, acho que foi do DN, do resultado daquela sondagem que disse que 25% dos portugueses até não estavam, vamos lá ver, conforme esta narrativa esmagadora e obrigatória. Foi com alguma surpresa que vi 25%. Achei que seriam muito menos. Mas, voltando atrás, e queria continuar aquele raciocínio, o primeiro foi perceber que existia essa castração, essa impossibilidade imposta de dar uma adversativa ou de dizer o que quer que fosse mais do que é isto, o Putin condena a invasão, ele é igual ao Hitler e isto agora, tudo o que saísse dali já era uma impossibilidade. E a segunda razão, e esta é muito importante, foi eu entender e observar que havia uma corrida a queimar, a acabar com o PCP. E isto é uma coisa que eu acho inadmissível para qualquer pessoa de esquerda. É inadmissível confundir o que o partido diz agora, por mais que se concorde ou discorde, mas confundir o que são as posições do partido, que aliás têm sido translidas, mas confundir o que são as posições do partido em relação a um conflito onde o partido nem é ouvido nem achado, ainda por cima, mas confundir isso com o que é a importância do PCP e com o que é um partido com 100 anos e que tem tido o papel que o PCP tem tido na democracia. Portanto, foram dois gatilhos que tiveram o efeito inverso, ou seja, não foi condicionar, ou se calhar foi condicionar, mas foi ao contrário. É perceber a importância
nesta fase de falar e de dizer. E depois, vamos lá ver uma coisa, o que é quando nós estamos num ponto relativamente a algum tema em que não é possível dizer mais nada que 2 ou 3 coisas, então tem que acender uma luz vermelha, que é, está mal, estamos a fazer mal, estamos certamente a criar aqui nem sequer é um procedimento de raciocínio, é um procedimento de corta-raciocínio que nenhum de nós pode admitir. Por isso sim, eu reitero as coisas que tenho dito e estou contente por o ter feito, esperando que não seja necessário repetir que eu acho que o Putin ele é um expoente de um capitalismo selvagem onde eu não me revejo de todo. Criptomoeda, oligarcas, esta confusão que é o Putin é minimamente de esquerda ou que a esquerda gosta do Putin, para mim é incompreensível. E depois, relativamente à invasão, bom, eu sofro quando vejo aquelas imagens. Obviamente eu sofro quando vejo cidades destruídas, que parece as últimas imagens dos incêndios em Portugal. Ou seja, não fica nada. Isso não me impede de pensar. E é um dos problemas que as pessoas que às vezes que devem pensar sobre as coisas, um problema que elas têm é quando as emoções não as deixam fazer isso. Quem está sob esse efeito, então não deve dizer que está a elaborar um pensamento sobre as coisas. É o contrário. Aqui chegamos ao ponto de ter pivôs a chorar em direto, em plena emoção. Bruno, tu já acompanhas... Aí, posso só dizer uma coisa. Aí, eu até vou dar de barato que a senhora tenha-se descontrolado e que tenha coisa. O que eu não dou de barato é o tratamento que o tratamento que é feito a seguir. Ou seja, a senhora desmançou-se a chorar perante umas imagens de coisa e dão contentes com isso, porque isso é evidente, é um comportamento que não é muito profissional para mim. Mas é só acrescentar uma coisa. O que o canal fez depois com isso, que foi fazer aquele momento com violinos a cantarem e ela a ser entrevistada no Gocha e não sei o quê, isso é que eu acho inqualificável. Bruno, tu já acompanhas há largos anos a guerra no Donbass. Acabas de regressar de um cenário de guerra em que não eras, aliás, o único jornalista. Eu perguntava-te se nos contactos que foste tendo com outros jornalistas de outros países, se sentiste que a comunicação social noutros países europeus é tão monolítica e tão unidirecional como aqui no nosso cantinho. Eu se calhar começava por dizer que acho que a guerra da informação está quase ao nível da guerra militar neste momento. Ou seja, a importância da batalha da informação ou da desinformação está a um nível, quase ao nível daquilo que se joga no terreno militar. De facto, aquilo que eu tenho acompanhado com os outros camaradas de profissão, do outro lado, eles ficam muito surpreendidos quando lhes conto sobre, seja as ameaças, seja as críticas, seja os ataques que me são feitos, porque de facto parece ser que em nenhum daqueles países há este grau de narrativa única. Há divergências, há diferenças de opinião, há leituras diferentes dos acontecimentos, mas de facto em Portugal parece que há uma necessidade de tentar acabar com qualquer narrativa que seja um pouco divergente. E é extraordinário, porque se pensarmos que é a primeira vez, parece que é a primeira vez que é errado acompanhar o invasor, não é? Ou seja, em todas as guerras se acompanhou um invasor, nesta não se pode acompanhar o invasor. Porquê? Sendo que quem acompanha o invadido não torna claro que é acompanhado por invadido. Sim, também essa parte, porque sobre mim há um escrutínio que não há sobre todos os outros jornalistas, e não tenho nenhum problema em ser escrutinado. Eu acho que devo ser escrutinado. Acho que todos nós devemos ser escrutinados pelo nosso trabalho. Eu, para além de ser escrutinado pelo meu trabalho, sou escrutinado por muitas outras coisas que vão para além desse trabalho. E, de facto, é muito complicado quando, por exemplo, eu não quero julgar nem criticar o trabalho dos outros jornalistas que estão do outro lado, mas, de facto, aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, ou aquilo que eu fiz no meu dia-a-dia,
houve momentos de grande risco, ou seja, a proximidade com a linha da frente. Não sei se, porque eu sou sincero, não acompanhei praticamente a cobertura noticiosa nestes tempos. Não tenho tempo, não é? Não tenho tempo para ler jornais, nem para ver reportagens na televisão, não consigo. Mas eu estive muito perto da linha da frente. Aconteceu muitas vezes estar muito perto de disparos, de explosões, não é? E naturalmente há um determinado grau de risco. Esse grau de risco é tão superior quando se tenta catalogar, etiquetar um jornalista com determinada posição num conflito. A partir do momento que tentam assassinar a nossa neutralidade, naturalmente nós passamos também a ser um objeto militar para um dos lados do conflito, não é? E essa sempre foi uma das grandes preocupações com toda esta campanha que era feita, porque, de facto, as pessoas estão em casa, podem fazer as críticas que quiserem. Agora que venha um secretário de Estado, uma ex-deputada europeia que foi candidata à presidência da República, jornalistas, etc., sobretudo os jornalistas que têm conhecimento do que é a profissão, deviam ter pelo menos a cautela de perceber que estão a pôr em risco a vida, o trabalho de outra pessoa. Portanto, eu acho que isto também se enquadra muito naquilo que estamos aqui a conversar. Eu acho que esta guerra veio acelerar processos que já vinham de alguns anos para cá, não é? E que de repente explodem-nos aqui à nossa frente todo o tipo. Eu, por exemplo, posso dizer que não é novidade nenhuma que comecei a escrever para o público e deixei de escrever para o público, não é? Ou seja, há razões, não é? Não foi porque deixaram de... ou seja, porque eu tivesse deixado de escrever para eles ou porque eles não tivessem gostado propriamente daquilo, ou seja, da forma como eu escrevia, do meu trabalho na forma, mas mais no conteúdo. E, portanto, eu acho que se nós queremos um país mais democrático, mais plural, estas discussões têm que estar em cima da mesa, porque isto é fundamental e estamos num período em que parece que toleramos tudo, até os posicionamentos antidemocráticos. Sim. Miguel, pegando nisto que o Bruno dizia, esta linha de pensamento único não nasceu aqui e tem um precedente histórico recente, por exemplo, na pandemia. Sim, talvez até mesmo antes da pandemia, evidentemente que há sempre uma pressão por parte das classes dominantes de fazer com que o discurso dominante seja coincidente com o seu. Mas tem conhecido uma escalada de intensidade e acho que mesmo uma pessoa que esteja de fora a tentar percepcionar consegue perceber que a intensidade do ataque a opiniões divergentes, e neste caso muito concreto, quando elas vêm de um determinado lugar político, tem vindo a sofrer uma escalada tremenda. A pandemia marcou um novo momento nessa escalada, não é? Nós não podemos dizer que em algum momento da nossa vida tínhamos testemunhado uma simpatia ou até, digamos, um tratamento igual, por exemplo, do PCP, quando comparado com outros partidos. Há sempre ali um filtro que tem a ver com os objetivos que a comunicação social prossegue, com a composição do seu capital, que é indissociável dos objetivos que prossegue, e não podemos dizer que alguma vez tínhamos tido um tratamento semelhante, mas neste último caso, portanto, a escalada é evidente. E desde a pandemia nós verificamos que não é só o ataque ao PCP. O ataque ao PCP é uma componente desse ataque, mas há uma tentativa de criar o nós e o eles. Portanto, os lúcidos e os chalupas, aqueles que aceitam acriticamente as orientações e aqueles que não aceitam porque são loucos. E não há um espaço para aqueles que digam que há outras abordagens. Por exemplo, no caso da pandemia, nós até fizemos aqui um podcast sobre isso. Quer dizer, só havia quem estava a favor de tudo o que o governo dizia e aqueles que estavam contra tudo o que o governo dizia. Não havia outra opção. Não havia investir no Serviço Nacional de Saúde, não havia criar hospitais de campanha, não havia distribuir medicamentos, não havia distribuir máscaras e gel gratuitamente por todo o lado. Isso não existia. Portanto, o que existia era ou estás de acordo com aquilo que o governo diz ou não estás. E isso criou um caldo de cultura que nas redes sociais depois se torna muito evidente,
que é quase da perspectiva do inimigo. Há um inimigo entre nós. Traidor. Entre nós há um traidor, há um inimigo. Isso é propaganda de guerra, portanto, é filosofia de guerra. E ela transpõe-se para esta guerra. Eu julgo que não teriam condições de o fazer, por exemplo, a comunicação social dominante não teria condições de avançar com tanta força como está a avançar sobre as opiniões divergentes, se não tivesse havido aquela preparação de 2 anos de pandemia. Acho que talvez houvesse aqui ainda mais dificuldades pelo caminho. Elas foram limadas durante a pandemia ou alijadas do caminho e agora estão a usar plena força e é evidente que há aqui um objetivo fundamental por parte das classes que acumulam a riqueza e que controlam a comunicação social, que é manter a sua narrativa dominante, mas há depois um objetivo que também me parece muito evidente, que é o de aproveitar isto para tresler, manipular e até mentir sobre as posições de um determinado partido político esse que curiosamente se opôs ao longo de anos a essa acumulação e a esses benefícios, a esses privilégios dessas camadas, e aproveitar o facto de não estar exatamente alinhado com aquela narrativa para tentar varrê-lo do mapa político. Apelando ao ódio, incentivando o ódio, não é? As perseguições, os ataques públicos, enfim, temos neste momento uma panóplia de mecanismos que não vêm só da comunicação social, mas que em grande parte são motivados pela comunicação social, que têm um objetivo muito antigo, não é? Quer dizer, o problema aqui é o partido que existe, não é? E se é muito difícil dizer que querem acabar com o PCP porque o PCP quer aumentar o salário mínimo, torna-se fácil dizer se o PCP defende o Putin, então queremos acabar com o PCP porque é um traidor, é um inimigo. Pois há esta segunda dimensão da coisa, que é também muito antiga, é que os comunistas ao longo da sua história geralmente são sempre atacados por caricaturas que fazem deles, através de caricaturas que fazem deles. Ou seja, caricatura-se um partido e a seguir atacamos pela caricatura que fazemos. Neste caso é verdade. Por exemplo, aquela velha história de que se comiam as criancinhas ou de que se matavam os velhinhos com uma injeção atrás da orelha. São caricaturas, são mentiras, não há nenhum elemento objetivo que nos permita dizer tal coisa, mas no entanto atacava-se por aí. Ou que queriam coletivizar toda a terra dos Tejo para cima e tirar a terra aos pequenos camponeses. Enfim, mentiras e depois atacar através da mentira. E aqui estamos a ver a mesma coisa. Criou-se a mentira de que o PCP defende uma invasão e depois ataca-se através da mentira. Portanto, o que é grave aqui é ter-se conseguido ir tão longe na forma como se consolidou a mentira. E isso também me parece que é importante sublinhar, é feito através de uma limpeza da participação de todos os comunistas nos órgãos de comunicação social, a perseguição desses comunistas, individualmente até, portanto, fala-se do PCP sem que nunca uma pessoa do PCP esteja presente nas conversas que se fazem sobre o PCP. Portanto, toda a gente hoje em dia é autoridade máxima em falar do PCP, menos alguém que o PCP indica para falar. Isso para mim é o mais extraordinário, devo dizer. É uma das coisas mais extraordinárias, é exatamente essa. E já na altura da pandemia, nós vimos, em relação à festa do Avante, em relação mas a festa do Avante foi um momento épico. Foi um clímax ali do anticomunismo. E aquilo abria os jornais da televisão, abriam consecutivamente, todos os dias, com a questão do PCP e da festa do Avante, e pessoas a dizer que aquilo ia ser horrível e que aquilo não sei o quê. Veio a festa do Avante, aquilo correu bem. Pronto. E foi capa do New York Times. Aquilo correu bem. Correu bem. E o que é que aconteceu? Deixou-se falar do PCP. Agora, o que o Miguel diz, ele tem toda a razão. Nesses debates imensos, aberturas e não sei o quê, não estava ninguém, nunca, do PCP. Agora, nem agora está. Isso agora foi um bocadinho remediado na CNN. Só temos o Bernardo. Mas não é por aí. Não é por aí. É uma presença. Eu estava na RTP, por exemplo, e por isso simplesmente deixaram-me me contactar. Não, mas eu por acaso acho que o Bernardino, em relação à CNN, não é por aí. Aliás, o Bernardino, vamos lá ver. Eu agora vou. Espera, Constância. Mas quer dizer, o Bernardino era presidente da Câmara de Lourdes
não era um quadro do PCP, no sentido do quadro de ataque, de estar na linha da frente, a defender... Mas é uma figura do PCP. É uma figura, mas é uma presença, figura... Tem acento. É bom. É uma figura que... Agora, eu acho Mas absolutamente inacreditável sair, quer dizer, e mesmo agora que tem outra vez o debate central nacional é sobre o PCP e não há ninguém do PCP. Quando há pessoas do PCP. Eu li no outro dia, no Twitter, uma senhora que escreve no Público, não és tu? Eu não sou da senhora. Não, a dizer uma coisa muito simples, que antes não só havia o PCP, porque quando havia, ela tinha ido para uma reunião qualquer, as coisas, não sei o quê, pela parte do CDS e coisa e tal. E quando chegava à parte do PCP, ela não tinha paciência, ia fumar um cigarro porque era a K7. Era a K7. Isto tem a ver com o quê também? Tem a ver com uma preguiça enorme jornalística. Por isso é que eles não percebem o PCP. Porque muitas vezes as propostas do PCP exigem algum esforço intelectual, posso perceber. Pronto, o PCP não está ali nas tricas, quer dizer, a gente tem agora eleições do PSD, é o Rio, é o coisa, é este, é aquele, e toda a gente fala, pronto. E aparece um tipo do PSD e aparece um do CDS. O PCP, como não tem esse invólucro de coisa, é afastado porque senão estamos a discutir a lei de base de habitação. Oh, que chatice, não queremos discutir a lei de base de habitação. Agora, a subrepresentação do PCP, Miguel, vem de sempre, de há muito tempo que vem a subrepresentação do PCP. Se tu pensares há 10 anos, ou mais, ou há 20 anos para cá, tu tivesse sempre uma representação muito maior do Bloco de Esquerda, sem nada contra o Bloco de Esquerda, não tenho nada contra o Bloco de Esquerda, até gosto de esteja representado, do que o PCP. Mas tem-se vindo a agudizar. Mas agudizou-se não, muito. Tem vindo, mas é desde sempre. Tu repara que tu não tens, e tens pessoas boas no PCP, quer dizer, podiam dizer, não, são todos uns chatos, vêm aí todos com a casseta e não sei o quê, isto e aquilo. E aquilo aconteceu um bocado na liderança do Carlos Carvalhas, que ele apanhou ali com aquelas dissidências e não sei o quê, pronto. E depois, a partir daí, o PCP ficou entregue a si próprio, porque as dissidências é que eram boas, e eu aí não vou pronunciar sobre esse aspecto do PCP. Mas agora que não há isso, e há uma coisa que eles estranham e não conseguem perceber, é porque é que os jovens quadros, por assim dizer, do PCP, não dizem coisas que eles gostavam de ouvir em jovens quadros do PCP. Sim. E como não dizem coisas que eles gostavam de ouvir, não os convidam. Sim, permitam-me só aqui quantificar isto de que a Constança está a falar. A Media Monitor mensalmente liberta a quantidade de horas em que os protagonistas políticos intervieram diretamente. Em primeiríssimo lugar aparece o Marcelo com 5 horas de intervenção direta, o Costa em segundo lugar com 3, o Ventura, atenção, a desproporção eleitoral, em terceiro lugar com 2 horas e 45, em quarto a senhora do PAN, em quinto o Guterres, depois o LIVRE, o PCP não aparece nos 10 primeiros sequer. Isto... É o que eu estou a dizer, era aquilo que eu estava a dizer. Porque a comunicação social gosta do LIVRE porque meteu na cabeça que o Rui Tavares está na moda e se não tiver, eles fazem-no ficar. Pois, exato. E no Bloco de Esquerda foi sempre um bocadinho isso. Agora, eles também sabem, eu vi uma estação de televisão, que foi a CNN, no dia 25 de Abril, quem é que eles escolheram para entrevistar? À noite. O André Ventura. Quer dizer, quando se chega a este ponto, quer dizer, eu acho que já não vale a pena dizer mais nada. Quer dizer, a CNN, que é um canal que supostamente é o mais visto agora dos canais de cabo, escolhe a figura que é entrevistar o André Ventura no dia 25 de Abril. Eu acho que está tudo dito e não é preciso dizer mais nada. E, portanto, acho que esta questão da subrepresentação do PCP vem muito atrás. Eles agora bem podem dizer que o PCP tem descido, e tem, de facto, tem descido eleitoralmente, tem. Mas mesmo quando era mais representativo,
E depois isto faz uma coisa, já agora, e depois também me calo, faz uma coisa, isto normaliza completamente o discurso do coisa. Porque há 6 meses nós não dizíamos isso. Hoje em dia normaliza completamente o discurso da extrema-direita. Da extrema-direita em todo lado. O Bruno estava a dizer, isso aí não sei, quer dizer, sei um bocadinho só, mas tu sabes melhor que eu. Mas eu tenho a sensação, quando estou a ver televisão e vou até ao fim num canal noticioso, eu tenho a sensação que estou a ver um canal americano ou ucraniano. Porque vem a Maria João Avilés, depois a Maria João Avilés vem o João Bugalho, depois do João Bugalho vem a Helena... Sebastião Bugalho. Sim. Depois vem a Helena Matos, depois vem... Parece um general, ai Jesus, está ali um general que eu até vou já fugir deste general, porque o general não... E portanto, é isto que acontece nas televisões. É infotainment. E portanto, quer dizer, isto está perigoso e isto, pronto, e agora calmo mesmo, isto prende-se também com uma coisa que tu falaste há pouco, que é com a precarização, e que o Miguel também falou, que tem a ver, estão as duas coisas ligadas, que é a tomada dos órgãos de comunicação social por grupos económicos, e sem qualquer controle, porque não há, a ERC é uma mentira, aquilo não existe, e a precarização do trabalho. A maior parte dos jornalistas, hoje em dia, não é com a minha idade, que ela está, no geral, protegido. Não, mas os mais novos, e não estou a dizer muito mais novos, estou a falar de pessoas estão a contrato a prazo, a coisa, a recibos verdes, é a proletarização do jornalismo. E pronto, e temos isto. E eu julgava, mesmo assim, que dos outros países, nomeadamente nos Estados Unidos, e no resto da Europa, que a comunicação social também era um pouco com coisa também, porque eu acho, agora saltando um bocado do caso do jornalismo português, eu acho que a Europa se subjugou completamente ao discurso americano e à estratégia americana e, portanto, nós estamos a ver coisas assustadoras. Alguém dizia no outro dia, eu sei como é que começou a guerra, foi com o Putin, foi. A guerra começou com o Putin, começou com uma invasão. Agora, vamos ver quem é que continua a guerra. E isso já não é só o Putin. Sim. Tudo isto faz lembrar um bocadinho aquele clima que se vivia nos primeiros dias, nas primeiras semanas da Primeira Guerra Mundial, em que quem estava contra a guerra era catalogado como traidor e havia um entusiasmo generalizado à volta das armas e do belicismo. Carmo, tu achas que este clima, tal como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, depois se vai evaporar quando se sentir o preço da guerra? Ou achas que, por outro lado, isto ainda se pode agudizar muito mais? Nós temos assistido a uma escalada de afirmações que seriam impensáveis há 2 anos atrás, pedidos de ilegalização do PCP, por parte do presidente de uma associação agora muito famosa de ucranianos. Assistimos à embaixadora de um país a participar em manifestações encabeçadas por um partido político. Isto é uma coisa que está para durar ou como é que vai acabar? Futurologia. Não trouxe a bola de cristal. Mas vamos lá ver. O que se está a passar agora, como sempre que existe uma grande polarização entre as pessoas, e um bom exemplo é o que o Chega conseguiu fazer ao eleitorado português, e mesmo quem não vota, conseguiu fazer aos portugueses. Sempre que há um fenómeno de polarização, eu acho que se cava uma ferida e que nasce ali, forma-se ali uma cicatriz que depois demora muito tempo a sair. Ou seja, não é como a cicatriz da pandemia. Na pandemia as pessoas diziam que isto agora as pessoas vão ficar para sempre diferentes porque ficámos tanto tempo fechados em casa e porque não nos cumprimentávamos e estávamos sozinhos e então isto vai ser tudo muito diferente. Eu própria achei que isso ia ser assim. E não é verdade. As pessoas estão para esta naturalidade, que eu já não consigo ouvir a palavra normalidade, mas estão para isto já como se nunca tivéssemos saído daqui. Nós, na verdade, não ficámos assim tão marcados como poderíamos ter ficado
com os traumas da pandemia, temos ficado fechados em casa e tudo mais. Mas eu acho que a polarização política que é diferente. Ou seja, deixa marcas e as pessoas... deixa marcas, as pessoas ficam mesmo marcadas. Eu não vivi o 25 de Abril. Gostaria, por um lado, pelo mais importante, gostaria de ter vivido, mas não vivi. Mas eu sei o que é falar com pessoas que viveram o 25 de Abril e por terem estado de um lado ou de outro, e um clássico até é o das pessoas que estavam absolutamente contra o 25 de Abril e que o encararam como uma perda de poder ou mesmo uma perda de património, e isso não desaparece, isso não desapareceu. Eu acho que ainda hoje não desapareceu. Eu acho que a polarização que ficou formada com o 25 de Abril persiste entre nós e há muitas clivagens que nós assistimos hoje e que são só isso, são um retomar daquela... 25 de novembro. Sim. Por exemplo, esta coisa do 25 de novembro é isso. Por isso, se eu acho que isto que está aqui vai desaparecer, eu acho que não. Acho que não, acho que vai continuar. Acho que esta vontade que grande parte das pessoas, ou uma parte significativa, teve de aproveitar isto para o mais básico, para a mais básica manifestação de anticomunismo, não veio de agora. Isto veio pegar numa coisa que existe há muito tempo em Portugal. E que não ficou resolvida. E que nunca ficou resolvida. E a mesma maneira, e esta coisa com o Chega é a mesma coisa. A gravidade do Chega também é essa. É que esta clivagem, esta ferida que está a ser cavada entre os portugueses não vai sarar de um dia para o outro. Estas feridas são profundas e elas vão continuar a manifestar. Chega, aliás, que tem passado entre os pingos da chuva no que toca a toda esta invasão da Ucrânia. Até havia aqui, pelo menos do meu lado, até havia aqui algum suspense sobre o que é que como é que o Chega se iria posicionar, porque a família do Chega, a Le Pen, Salvini, etc., estavam em muito maus lençóis e muito comprometidos com esta governação do Putin. E havia este suspense. E o Chega posicionou-se, como sempre, de fininho. Não, porque o deixaram de ter o foco no Chega para passar a ter o foco do PCP. Deixaram. Não é só trocar o foco do Chega pelo PCP. Com o foco do PCP, resolver o problema do Chega. Sim, exato, é isso. É que é ainda mais do que isso. Ou seja, esta coisa agora é voz corrente, já se ouvia, mas era pouco. Era esta comparação entre... Não é só o PC, era o Bloco e o PC, é a extrema-esquerda e a extrema-direita. Então, se o Costa aceitou que o seu governo fosse viabilizado com o apoio da extrema-esquerda, também o PSD pode ambicionar viabilizar um seu governo com a extrema-direita. Claro. Porque isto é tudo a mesma coisa. Claro. Extrema-esquerda, extrema-direita. Mas eram umas vozes que estavam ali e as pessoas, mesmo as direitas, diziam, que exagero. Agora não. Agora está assumido. Está assumido e, aliás, já se fala na ilegalização do PCP. No cerco sanitário, ao PCP. Sim, já se fala. E agora o que seria se... Isso é a coisa mais sinistra que eu vi. Foi falar da ilegalização do PCP. Pessoas jornalistas. Estou a falar da Fernanda Câncio, nem vale a pena estar a dizer outros nomes. Escreveu, ela diz que não, escreveu um artigo do Diário de Notícias a falar da ilegalização do PCP, tem a ver com a embaixadora ucraniana, que vai falar da ilegalização do PCP, e tem a ver com aquele senhor que representa os ucranianos, supostamente representa os ucranianos em Portugal, e que já se sabe que é um homem de extrema-direita e completamente comprometido com a extrema-direita ucraniana. Também vai falar da ilegalização do PCP. E eu tenho muita pena que o governo, porque aí acho que o governo devia ter dito qualquer coisa, nomeadamente em relação à embaixadora. Então, isto não é possível acontecer sem que o governo tome nota de que há uma embaixadora que não só alinha, como a Carmo já disse, num discurso partidário e numa marcha partidária, como defende a ilegalização de um partido, julgando que está aqui como se estivesse num regime autocrático. Eu não li o artigo da Fernanda, não li,
Há uma coisa que eu queria dizer em defesa, não sei se é bem em defesa do Costa. Ele teve ali uma afirmação que, para qualquer médio entendedor, foi uma defesa ao PCP. Ele disse que, se o tempo voltasse atrás, que voltaria em 2015 a viabilizar. Não, mas ele não disse isso porque eu voltaria a precisar. Pois, mas é que Tá voltaria. bem, mas ele não. Está bem, mas vamos lá ver uma coisa. Ele disse isto neste momento. Não fosse tem o uma PCP, maioria absoluta, Carmo, não não fosse- precisaria nada dizer. Eu acho que o fez. Ele não é ingênuo. Eu acho que ele sabe muito bem que o que ele disse é interpretado como uma defesa ao PCP e acho que a quis fazer. Não está enganada, mas acho que sim. Divergência. Eu acho que porque se voltasse atrás precisou mesmo do PCP. E eu acho que isso é uma coisa precisou, que... mas não precisava que- dizer não, agora isso. eu acho que isso é uma coisa que dói aos socialistas, terem precisado do PCP. Dói-lhes. Dói-lhes terem precisado do Nem a PCP para todos, nem a governar. todos. Eu acho que eu não lembro- nem todos os socialistas têm esta visão. Nem todos têm esta visão contra o PCP, não acredito. Eu lembro que Mas tem muitos. quando Sim, houve essas tem declarações sobre os apelos à ilegalização do PCP, o próprio PCP instou as autoridades políticas nacionais a pronunciarem-se sobre esse apelo. Houve várias reações Tíbias. muito tíbias, e a do Marcelo foi particularmente periclitante, não é? Porque a forma como Marcelo Rebelo de Sousa responde, cabendo-lhe defender e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa, dizer que, quando instado pelo PCP a pronunciar-se sobre a intromissão na política nacional por parte de agentes diplomáticos estrangeiros, responde que em Portugal somos livres de dizer o que queremos. Portanto, aqui a leitura, eu julgo que legitima mais a intromissão do que propriamente... Que é, aliás, ilegal, creio. Ou se não é, pelo menos, uma muito má prática da diplomacia de intrometermos nos assuntos dos países em que somos acolhidos, não é? E é provável que seja ilegal, não domino, talvez a Carmo Não, domine melhor, é uma mas questão, pelo menos, Qual é a diplomática, ilegalidade não em é? causa? um embaixador estrangeiro intrometer-se É na contra o política protocolo. nacional. Pronto. É contra o protocolo, isso é seguramente, é contra Claro. o protocolo. Não deve de todo fazer Claro. isso. Eu pensei que era outra coisa, a ilegalidade nas declarações do Marcelo, porque é interessante ele dizer que em Portugal as pessoas podem dizer o que querem. Não podem. Não pode. Não podem de todo. Há muitos crimes na fala, por isso não podem. Não é verdade que se possa dizer tudo o que se quer. Claro. Miguel, achas que era ao Chega que o Marcelo se referia quando disse que há beneficiários líquidos em Portugal da guerra na Ucrânia? Bem, eu julgo que o Marcelo não disse que havia beneficiários líquidos, ele foi mais longe, ele disse que Portugal era um beneficiário líquido. E eu julgo que isso denuncia muito bem quem é o Portugal do Marcelo. O Portugal do Marcelo e ele estava a falar especificamente dos grupos de hotelaria que estão a receber turistas que não estão a ir para leste porque há uma guerra. Portanto, isto é macabra quase essa afirmação, não é? Ainda que fosse verdade, jamais deveria ser dita, porque estamos a valorizar os rendimentos de um setor por força da existência de uma guerra noutro ponto do mundo, mas enfim, mas está-se a referir claramente ao Portugal com quem ele certamente se relaciona mais e cujos interesses ele se relaciona, porque os beneficiários líquidos desta situação política são todos menos os portugueses. Bem, enfim, a não ser que estejamos a falar da Galp, cujos preços dispararam, da REN, da EDP, a banca, cujas taxas de juros vão subir para combater uma inflação que é galopante e, portanto, vai recair sobre nós de duas formas, através da inflação e através de taxas de juros. Portanto, deve ser a esse Portugal, porque do bolo daquilo que é produzido em Portugal, da que a economia portuguesa produz, tenho sérias dúvidas que haja qualquer espécie de benefício, e o que pode acontecer é que desse bolo a fatia destes grupos económicos se torne maior. Sim, porque nós ficamos mais depauperados, nós, quem vive do seu trabalho, quem trabalha, esses ficarão certamente depauperados. Os preços estão a atingir valores como há muito, com uma aceleração como há muito não se via, quer dizer, nós estamos a falar de uma inflação que até março chegou a 7%, não é? Portanto, coisa nunca vista desde que existe o euro, portanto, porque o euro existe para manter a inflação entre os 1% e os 3%, e é uma inflação que está a ser, de certa forma, importada, porque é uma inflação que existe no coração do capitalismo, que é os Estados Unidos, e que está a ser exportada para a Europa através desta guerra. Esta guerra é uma ótima forma de exportar
a inflação para outros países. E, portanto, quem acomodar os lucros que são gerados pelo aumento do preço e pela especulação, talvez seja um beneficiário líquido da guerra. Agora, dizer que Portugal, enquanto país, é um beneficiário líquido desta guerra, além de ser de um péssimo mau gosto, é denunciador de qual é, o que é o Portugal na concepção de Marcelo Rebelo de Sousa. São os grandes grupos económicos. São aqueles que vão amealhar, que vão assambarcar e que, de facto, vão lucrar. Não é? O Chega, pronto, eventualmente pode aqui apanhar alguns estilhaços, porque estilhaços no bom sentido, porque a forma como tem vindo a ser criada uma espécie de uma rampa, um plano inclinado, que está orientado para prejudicar aqueles que, na verdade, organizam o descontentamento das populações. Pode beneficiar aqueles que aparentemente representam o descontentamento das populações. Portanto, se aqueles que genuinamente e legitimamente defendem o descontentamento, representam e organizam o descontentamento com vista à construção e à superação da situação, estão num plano inclinado e estão em perda constante porque são maltratados na comunicação social ou são pura e simplesmente omitidos, ou sobre os quais são ditas as maiores mentiras, há depois os outros, enfim, naquela linguagem demagógica, de mentira, de aproveitamento político de tudo de todo e qualquer acontecimento, que podem ser beneficiados. Não é? Claro. Eu agora... Não, desculpa. Continua. Força. Não, eu estava a ouvir o Miguel e estava a pensar, aliás, quer dizer, nós neste momento também não sabemos muita coisa. Ou seja, não sabemos se a guerra é para durar, se não é para durar, quer dizer... Agora, eu acho que se a guerra for para durar, e com a história das sanções à Rússia, e com o que o Miguel falou, a questão da inflação, a questão da coisa... Eu quero ver como é que a União Europeia se vai sair disto. Porque eu não acho líquido que isto seja um momento glorioso da União Europeia. Claro que não. Claro que não é. Claro que não. Claro que não. A União Europeia apagou-se e é neste momento... A União Europeia está a agir contra os interesses da própria União Europeia enquanto bloco imperialista. Exato. E a favor dos interesses americanos. Exatamente. Agora, vai bater à porta. Se a guerra continuar, isto vai bater aqui à porta. E vai bater à porta de quem? De pessoas que estão habituadas a viver bem. Não estou a falar da desigualdade das pessoas viverem muito mal. Aquelas que vivem bem. Os franceses, por exemplo, que se revoltam por terem uma reforma, querer aumentar a idade da reforma para cima dos 53 anos. Quer dizer, tudo isto vai acontecer. E eu não sei se a Europa aguenta uma guerra prolongada. Já não é a Rússia, já não é a Ucrânia. É a própria Europa se aguenta uma guerra prolongada com todos os sacrifícios que isso vai exigir aos povos europeus. E que trará consequências políticas. Desta vez não vão ser os povos do Norte contra os povos do Sul, que são mal mandados e coisa, e que bebem vinho e coisa, não sei. Desta vez apanhar todos. Eu quero ver a Alemanha com 5% de descida do produto per capita, quer dizer, quero ver como é que os alemães reagem a isso. E, portanto, eu acho que estamos a viver aqui num período de fantasia, mas de absoluta fantasia, e que mais tarde ou mais cedo isto vai bater aqui à porta. Desculpa, pronto, já não digo mais nada. Acho que era interessante ouvir a tua opinião sobre esta caricatura que construíram do Putin, em que o Putin ora aparece como um gênio maligno que está sentado atrás de uma secretária a fazer festinhas a um gato preto, como aparece como um tonto absolutamente incompetente que não faz a mínima ideia o que é que está a fazer. Onde é que estará a realidade entre estas duas caricaturas? Eu acho que o problema, desde logo, é um problema ser uma caricatura e vem de encontro àquilo que há pouco se dizia sobre a questão das emoções estarem a dominar a análise daquilo que é a gestão política do conflito, porque de facto uma guerra não é mais do que fazer política de outra forma, e Vladimir Putin, com todas aquelas características que aqui já alguns de nós enunciámos, não é? Um líder de um país capitalista, que naturalmente depende também dos grandes grupos económicos e financeiros. Agora, a leitura que se pode fazer de um líder político não pode ser que decidiu invadir um país porque tem problemas psiquiátricos, como eu ouvi, não é? Sim. Ou seja, tem que haver uma leitura séria
das decisões que levaram, independentemente de estarmos de acordo ou não, tem que haver uma leitura séria daquilo das razões que apresenta, desde logo, acho que deve ser escrutinado, se é assim, se não é, mas sobretudo não fazermos estas leituras de que as decisões dos grandes líderes políticos são feitas em função de que acordou mal disposto, ou até à noite bebeu demasiado. Até porque isso, no longo prazo, é desculpabilizador, não é? Como nós vemos agora com o Hitler. Ele era maluquinho, pronto. Sim, sim. No longo prazo, e agora temos esta coisa de que ele terá cancro, não é? Isto vão surgindo sempre novas histórias. Eu no outro dia ouvi cancro e outras doenças. Uma gripe. Mas eu acho que é isto também um bocado que o Miguel diz, não é? Que é, de certa forma, até para todos aqueles que criticam as decisões políticas de Vladimir Putin, é de certa forma desculpabilizador, não é? Ou seja, os líderes políticos têm que ser responsabilizados pelas suas decisões. Não podemos dizer que é por uma decisão tomada em função de determinada característica psicológica. Mas o que é impressionante é que a União Europeia incorporizou isso, porque quer dizer, tu vês que o discurso corrente é que a Rússia se atolou na guerra da Ucrânia, a Ucrânia vai ganhar, a Ucrânia vai não sei o quê. Por outro lado, a Suécia e a Finlândia vão pedir a adesão à NATO porque podem ser invadidas pelo mesmo que se atolou na Ucrânia. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. É assim, eu acho que há muita propaganda dos dois lados. Mas passa melhor a ucraniana. Aqui só passa. Deste lado passa a propaganda ucraniana, do outro lado passará naturalmente a propaganda russa, não é? Mas de facto, a mim o que me preocupa é que aquilo que nós vemos, esta marcha triunfante da Ucrânia na guerra, é também ela um problema, não é? Porque mais tarde ou mais cedo nos vamos dar conta que, de facto, a Ucrânia, do ponto de vista militar, não tem condições, poderá ter condições para aguentar esta guerra durante alguns anos, naturalmente, mas não tem condições. Anos? Sim, mas depois, se tiver que continuar a ser financiada, e armas, e gente, etc., pode ter condições para que isto dure mais tempo. Agora, de facto, militarmente é impossível. E tu achas que a Rússia tem? Quer dizer, capacidade para aguentar esta guerra há muitos anos? Eu acho que militarmente tem capacidade para aguentar. A questão é sempre a questão política, não é? Se tem politicamente condições para aguentar uma guerra prolongada. Há quem diga, não é? Isto naturalmente são coisas que eu ouvi do outro lado. Pois. Há quem diga, do outro lado pensa-se muito nesta coisa de que os Estados Unidos têm intenção de que haja um conflito no coração da Europa que dure e desgaste a União Europeia, a Rússia, ou seja, que haja aqui uma espécie de, como aconteceu no Médio Oriente, uma zona de eterno conflito que nunca está em paz e que, portanto, também ajuda, do ponto de vista político, a fomentar projetos que irão mais ao encontro daquilo que defendem os Estados Unidos. Naturalmente, nós temos visto surgir cada vez com mais força projetos populistas, autoritários, etc. E acho que com a escalada da guerra é perfeitamente possível que isso venha a acontecer. O conjunto de decisões que nós vimos logo nas primeiras semanas da guerra, em relação à comunicação social, em relação à adoção de, sei lá, em determinados países não se pode fazer qualquer defesa da Rússia, a proibição de artistas de poderem exercer o seu trabalho, ou desportistas, o que for, não é? De facto, a guerra veio abrir, claro que a responsabilidade, quem abriu a porta da guerra foi a Rússia quando tomou a decisão de invadir a Ucrânia. Mas parte das autoridades europeias tentar manter, supostamente, um conjunto de direitos, não é? Que estavam consagrados e que facilmente foram mandados às ortigas, não é? Neste momento tudo é possível. Qualquer sítio tudo é possível. Um governo decidir, por exemplo, Espanha, porque a Ucrânia mandou prender um blogger ucraniano que era crítico, Espanha decidiu prender o blogger ucraniano, depois soltou-o, não é? Mas, de facto, nós chegámos a níveis, como a Polónia prender um jornalista basco, que também tem nacionalidade russa, porque dizem ser um espião russo, não é? E entramos aqui num jogo muito perigoso, cada vez mais perigoso, na minha opinião, que nos pode queimar a todos, não é? Não é só, ou seja, as decisões que a União Europeia toma para contrariar a Rússia
podem acabar por nos queimar a todos nós, inclusive aqueles que estão contra a invasão russa. Não é? Eu acho que as decisões que a União Europeia neste momento está a tomar, principalmente desde o ponto de vista político e económico, são um frete aos Estados Unidos. São um frete que beneficia objetivamente os Estados Unidos e a sua afirmação como grande potência mundial. Porque debilita até a própria União Europeia, o espaço da União Europeia, como força económica. E não falámos ainda aqui, e já não vamos falar, presumo eu, da China. A China Porque isto é talvez empurrar seja... a Rússia, isto é empurrar a Rússia para os braços da China. Isto é outro E isso episódio, vai ter não é? consequências. Isto é outro episódio. Mas até para registro e para memória futura, a China pode ser só o segundo passo, o segundo ato desta ofensiva da NATO. Claro. E a debilitação até militar, económica da Europa e da Rússia podem Sim, ser de facto o primeiro ato para uma campanha militar ou económica mais ambiciosa que vise chegar à China. O próprio secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, dizia de uma forma explícita que o objetivo dos Estados Unidos na Ucrânia é enfraquecer a Rússia. Ou seja, não se trata de uma defesa humanitária ingênua dos direitos humanos na Ucrânia, tal como as intervenções da NATO e dos Estados Unidos não costumam ser. Então damos por concluída mais uma edição da Cassete Pirata. Muito obrigado a todos e até à próxima. Obrigada. Obrigada.